E aí, pessoal, aqui é Gai Gaia. Voltamos com nossas aulas de latim para esse ano de 2024. Estamos então voltando com as aulas de latim. Lembrando que nesse canal, o professor Gai Gaia, não vai ser apenas as aulas de latim, vamos ter outras aulas. Estou preparando para fazer aula de português, talvez um chinês básico, línguas e outros assuntos interessantes, como crítica literária, por aí vai. Como vocês podem ver, eu estou fazendo essas gravações na minha Twitch, que vocês podem ver. A Twitch minha é Gai Gaia, e na descrição do vídeo vocês também podem ver todas as questões. Vocês podem ir no meu grupo do WhatsApp de latim, tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo no WhatsApp de aulas, então tem muita coisa. E vocês estão convidados a participar de todas essas questões. Fora me seguir no Instagram, entrar no meu servidor do Discord, etc. Mas na última aula nós falamos um pouco sobre tradução e as questões básicas do latim e também vimos os casos latinos. Vou retomar alguns tópicos importantes, que são sempre bons de lembrar. Vamos tomar também todas essas questões que nós observamos, certo? E vamos avançar para os exercícios. Então, como sempre, nós estamos vendo latinitas, que, como eu já mostrei nos primeiros vídeos, já mostrei onde é que baixa, onde que procura, vocês podem ver os primeiros vídeos das aulas de latim de 2024. Então, continuando, umas coisas importantes do latim é que o I e o U você pronuncia de maneira íntegra, e de forma geral vocês veem a ausência das letras remídicas, que são as letras feitas no Renascimento por Pierre de la Ramée, Ramos. As letras ramistas, não ramíticas, que são o J e o V. Atualmente, nas edições de textos latinos costumam ser utilizadas as letras I e U no lugar das ramistas, que são o V e o J. Existe algum uso específico, como semivogais e tal, mas não precisam se preocupar. Basicamente, J lê como I, o U lê como V, porque não existe V no latim. Não é vidit, é vidit, certo? Então, apenas para vocês terem noção. Outra coisa também que é importante perceber do latim em relação ao português é a ausência de artigo. Os artigos evoluíram do latim a partir de ilum, illa e outras pronomes que foram reduzidos. Mas não existe o marido, a esposa no latim. Ele só fala maritus, não é ilus maritus, illum maritus, não tem isso. Então percebam que não tem o artigo no latim. Isso aí é uma coisa do latim tardio, quando ele já começou a variar para as línguas românticas, os romances, as línguas derivadas do latim, como o português, o francês, o sardo, por aí vai. Como nós vimos também já na última aula, mas sempre repetindo, o latim é uma língua de casos. E o que é uma língua de casos? É uma língua onde a palavra, a forma da palavra, a morfologia da palavra muda, a morfologia da palavra muda com a sua função sintática. O que é isso? Se a palavra ela é objeto, se a palavra é adjunto, se a palavra adjunto é complemento, se a palavra é objeto indireto, objeto direto, tudo, o sujeito, predicativo do sujeito, vocativo, locativo, tudo isso muda a maneira como a palavra é. Então, se eu falo o leão matou o leão, em latim, eu vou falar o leão que foi morto não vai ser chamado de leão, vai ser chamado de leonem. E o leão que matou, praticou a ação de matar, é o sujeito da oração, ele vai ser leo. Leo, cecdit leonem. O leão sujeito é pronunciado leo, e o leão, o objeto, é pronunciado leonem. E também é escrito como leonem. Uma coisa muito boa do latim é que a maneira como ele é escrito é mais ou menos como ele é falado. Então tudo isso para vocês terem noção. Existem 6 casos no latim: nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo, vocativo, e às vezes algumas têm locativo. Então tem um 7º que é pouco utilizado, mas no geral são 6, sendo que de forma geral ainda mais são 5, porque o vocativo normalmente é igual ao nominativo. Então tem vários casos no latim, e os casos eles sofrem as suas declinações, que são as regras de como você vai pronunciar, como você vai alterar a forma das palavras. Então, se você tem, por exemplo, uma palavra como lupus, você sabe que lupus
ele na forma de nominativo é lupus, na forma de acusativo é lupum, na forma de dativo e ablativo é lupo, e por aí vai. Então as palavras, elas mudam conforme as suas funções sintáticas. Isso é por isso que é uma língua de casos, e a regra para como você vai mudar essa palavra são as declinações. Em qual declinação a palavra se enquadra, correto? E aí nós vemos assim, o caso nominativo é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito. O caso do genitivo é muito importante, quem estuda latim tem que estudar português. O português e o latim estão muito interligados, e o latim é uma aula, uma luta, uma compreensão direta da gramática portuguesa. Por isso que é muito interessante que o bom conhecimento básico do latim, você não precisa dominar o latim, mas é muito interessante ter uma noção básica de latim, porque você tem uma facilidade muito maior com o português. Você compreenderá muito melhor o português, sabendo só o básico do latim. Noções básicas. Não precisa saber o avançado. Só que se você entender bem o primeiro e o segundo capítulo desse livro, você já compreende assim, já vai ter noções muito boas para o português e para o aprendizado de outras línguas, em especial japonês, alemão, russo, que são línguas muito semelhantes nessa questão de casos para o latim. Aí nós vamos para o caso genitivo, que é o caso que dá origem às palavras. Então, para você descobrir qual a declinação de uma palavra, você tem que ir para o genitivo. É por isso que quando você vê a forma dicionarizada da palavra do latim, você vê ela, normalmente você fala o nominativo e o genitivo. Então você fala uma palavra em latim, normalmente você fala, por exemplo, lupus lupi. E aí você vê no dicionário assim, lupus, e aí você tem um tracinho i. Por quê? Através do genitivo, você vê qual é a declinação da palavra. Existem 5 declinações, isto é, existem 5 conjuntos de regras para se alterar a morfologia da palavra segundo a sua função sintática no latim. A primeira declinação, que normalmente tem nominativo em a. A segunda declinação, que tem us, er e ir. A terceira declinação, que tem várias terminações. Não adianta tentar decorar. Você pode tentar decorar, mas via de regra são variadas, e você tem normalmente terminados em e. Mas é difícil. Porque senão você vai confundir com as terminadas em es, que são a quinta declinação. O melhor é você ver por eliminação. Se não termina em nenhuma das outras, se não termina em a, us, er, ir, us ou es, então não é nenhuma dessas daí. E você tem essas outras duas declinações, a in, us, es, em es. Reparem que a quarta e a segunda ficam parecidas. Você tem algumas palavras, como por exemplo, lupus, que é da segunda declinação, e você tem manus, que é da quarta declinação. Aí você fala, como é que eu vou saber qual é a quarta declinação, qual é a segunda? É aí que você vai para o genitivo, porque todos os genitivos são únicos. Todo genitivo singular do latim é único para a sua palavra específica, certo? Todo, não existe exceção. Então, o genitivo da primeira declinação é ai, o genitivo da segunda declinação é i, o genitivo da terceira declinação é is, o genitivo da quarta declinação é us. Então você fala lupus, lupi, porque a segunda declinação é em i. É manus, manus, porque a quarta declinação tem genitivo em us. E aí você tem es, ei, que é a quinta declinação. Porque na quinta declinação você tem que o genitivo é em ei. Dies, diei, dia. Res, rei. Rei é da coisa. Coisa. Reparem que rei não é rei. Em latim, rei não é rei. Rei em latim é rex. Por isso tem Tiranossauro Rex. O lagarto tirano rei. Tyrannosaurus Rex. E então, rei é rex, rei. E do rei é regis. Regis, rex. Rex, regis. Então, não achem que rei é da coisa em latim. E também não é evangelho. Se você acha que é evangelho, não é evangelho. Não é rei, não é zero. Em japonês, rei pode significar zero. Não é a mesma coisa. Não confundam. Então, continuando aqui.
relembrando e batendo bem nessa tecla, o latim é uma língua de casos. É uma língua de declinação. É uma língua de casos, significa que as palavras mudam a partir da sua função sintática. Aí você tem as declinações, que são as regras para a mudança das palavras. E para você encontrar a declinação de uma palavra, você tem que ver o seu modo genitivo. Que aí você vai ver. E a partir do genitivo, é um genitivo em a, em i, em is, em us ou em ei, você vai descobrir qual é isso. Por quê? Porque cada declinação tem suas regras. Cada declinação tem suas regras. Então você tem que tomar cuidado com isso. Veja, por exemplo, a primeira declinação tem acusativo singular em am e plural em as. Então você fala, por exemplo, rana, ranam, ranas, que é ran. Aqui você tem lupus, lupus, lobo, lupum, que é o lobo objeto, e lupus, que é o objeto plural. Então você percebe. No começo é confuso, no começo é estranho, no começo é difícil, mas se você pega, você compreende e fica muito mais fácil no futuro e vai te ajudar a aprender outras línguas que também lidam com casos, certo? Aqui nós temos a tabela, que vocês já podem ir se acostumando, nominativo, genitivo, acusativo, I, am, I, arum, as e por aí vai. Vamos tentar fazer algumas atividades. Para vocês vão fazer todas as atividades, eu vou fazer apenas um pouquinho para vocês terem noção do que é para ser feito, mas eu gostaria que vocês fizessem todas as atividades para irem treinando. Então nós temos aqui, identifique pela forma como estão dicionarizadas as palavras a declinação a que pertencem. Então, é assim que aparecem as palavras no dicionário. Às vezes no dicionário você só vê o tracinho, entendeu? Então, por exemplo, anfitrion e anfitriones, você vê que o que mudou? O que mudou nessa palavra? Mudou o final, mudou, nós temos o radical, a raiz, e nós temos o morfema, que altera a parte, o morfema, o pedaço da palavra, que altera segundo a sua declinação, correto? Então nós temos anfitrion e anfitriones. O que mudou? On, nis. Então nós temos on aqui e nós temos is aqui. Is. Quem é is? Quem é is? Se você vai para cá, is é a terceira declinação. Então essa palavra é a terceira declinação. Júpiter, Yowis. Oh, a palavra mudou. O que eu faço? O radical da palavra mudou. Era yup, e aí foi para yov. Oh, meu Deus, o que eu faço? Não importa. Você vai para o final dela. Aqui é em era, aqui é em is. Se é em is, qual é a declinação? A declinação é a terceira declinação. Então, é a terceira declinação. Nós vamos aqui para dias, diei. Terminou em ei. Ei, é o quê? Quinta declinação. Ok? Vocês vão fazer agora os outros. Daí, galerinha, você vai fazer o genitivo simplificado. O que é o genitivo simplificado? É quando, ao invés de você escrever a palavra inteira, você vai escrever apenas a parte do genitivo que é adicionada à palavra principal. Então, nós temos aqui anfitrion, anfitriones, vira anfitrion e tracinho onis. Ok? Tracinho onis. Júpiter vira o quê? Ió vira tracinho vis. Tracinho vis. Se bem... Não. Essa daí tá errado. Nessa, ela muda tanto que você tem que botar a palavra inteira. É Júpiter e Ovis. Mas, por exemplo, dias vai para tracinho ei. O Ecalia vira tracinho ai. Tracinho ai. Ok? Aí vocês vão fazer assim, que é a simplificação. Por fim, vocês vão fazer aqui como é que faz. Você vê nas frases abaixo, sublinhe os nominativos e circule os acusativos. Como é que isso funciona? Sublinhe os nominativos e circule os acusativos. O que é nominativo e o que é acusativo aqui? Você vai ter que ver onde? Na tabelinha aqui em cima, acusativo e nominativo, certo? Acusativo e nominativo. Vocês também podem ver nessa tabela aqui embaixo, certo? Nós temos anfitrion, expugnabat oecaliam. Então, aqui terminou em AM. AM é o quê? É um
acusativo. É um acusativo singular. Então nós temos aqui, qual é a declinação? Primeira declinação. Anfitrion, anfitrion, anfitrion é o quê? Nós vemos que é uma terminação desconhecida, uma terminação variada, então ela é da terceira declinação e ela é o singular. Aí nós temos Jupiter anfitrionem simulavit. Nós temos terminação em EM. O que é EM? EM, 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 EM. O que é EM? O que é EM? Tá aqui, ó. Acusativo singular da quinta declinação. E o que é esse Júpiter? Oh, meu Deus, o que é Júpiter? O que é Júpiter? Não tem. Se não tem, é porque é qual? A terceira declinação. Por quê? A terceira declinação é um monte de variantes. Entendestes? Agora, cuidado. Cuidado, galerinha. Por quê? Se você for para a terceira, para a segunda tem ER. Não confunda Júpiter com a segunda declinação. Por quê? Apesar dele terminar em ER, como por exemplo puer, que é garoto, ele não é uma palavra da segunda declinação, é uma palavra da terceira. Como é que você descobre? Você vai no dicionário. E no dicionário, como é que tá? Tá aqui. No dicionário ele termina em is. Is é o quê? Terceira declinação, não segunda. Se fosse segunda, terminaria em i, não em is. Ok, galera? Muito simples, muito direto, muito fácil, certo? Aqui o quarto exercício é coloca os acusativos das frases abaixo no plural. Muito fácil. Qual é o acusativo aqui? Dolum. Alcmena, dolum, nesciebat. Porque ele termina em um. O que termina em um? Acusativo da terceira declinação. Cuidado para não confundir com o plural, o genitivo plural da terceira. Esse é o problema do latim. Você vai ter que ir vendo, vai ter que ir estudando com calma. Vai com muita calma. Na dúvida, veja a palavra no dicionário para não se perder, ok? Então, no geral é bem simples. Faça os exercícios que vai dar tudo certo, ok? Lembre-se das nossas lives, lembre-se das aulas, do nosso grupo de latim no WhatsApp. Aqui foi Gai Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!